Irmãos, nós vamos meditar hoje em outro texto, diferente daquele que nós meditamos. Como nosso tempo está adiantado, e é um trecho um pouco maior, vou repartir essa mensagem em 2 domingos, então nós vamos ver a primeira parte hoje, e domingo que vem, Deus permitindo, se Jesus não voltar, né? Amém? Amém. Ok, isso mesmo. Crente quer ver Jesus, tem 2 jeitos, na verdade, de crente ver Jesus, ou morrendo ou ele voltando e sendo arrebatado, né? Geralmente o pessoal quer o segundo, né? Mas a maioria das vezes sempre é o primeiro. Mas se Jesus não voltar, porque não tem nada que impeça que socorra, então aí a gente encontra Jesus sem morrer. Ok? Que você esteja ansioso por isso também. Nós vamos meditar no texto de Josué, capítulo 1. Nós vamos ver do verso 1, capítulo 1, do verso 1 ao 18. Então, abre lá sua Bíblia, nós vamos meditar nisso. Desde quando a gente passou uma situação difícil de saúde ano passado, fiquei internado mais de um mês no Hospital Escola em Itajubá por causa de uma cirurgia. Na verdade, não foi uma, foram 3 que eu fiz nesse período. Foi uma situação bem complicadinha. Alguns irmãos aí a gente já compartilhou. A gente tem se preocupado um pouco mais com a saúde. É aquela história, né? É só passar o susto que você começa a ficar mais atento a essas coisas. E aí eu tenho muitas das vezes, criado agora o hábito de alguns alimentos olhar o rótulo. Homem fazer isso é só se realmente passou aperto, porque a gente compra as coisas e não vê nada. Mulher geralmente é mais cuidadosa, né? E eu dou uma olhada. Hoje muita coisa que a gente compra, a propaganda que se tem é que aquele alimento é gostoso, é fácil de fazer e é nutritivo. Mas aí, quando você vai dar uma olhada em alguns alimentos que geralmente a gente consome, assim, normalmente, a casa de qualquer família, né? No Brasil geralmente tem, você começa a ficar antenado com algumas coisas. Então, um alimento, por exemplo, que é muito comum se consumir na casa é aquele molho pronto. E sempre fazia macarronada, né? Quando aquele dia mais corrido, tem que fazer almoço, meu menino gosta de macarronada. É uma comida simples de fazer, né? Então vai lá, cozinha o macarrão, pega aquele molhinho pronto, dá uma requentadinha rapidinho, né? Uma afogadinha, mistura alguma coisa lá para pôr no macarrão, pronto, acabou, o almoço está pronto. Mas eu fui olhar atrás daquele molho e tem lá uma substância, dentre tantas que tem uma substância chamada sorbato de potássio. Aí eu fiquei assim, nossa, o que é esse negócio? Esses nomes difíceis, né? Porque é alimento industrializado. Aí fui dar uma olhada lá. Aí sorbato de potássio é uma substância que eles colocam lá no molho para não dar mofo. Aí eu fui dar uma olhada, será que isso faz mal? Aí existem estudos que dizem que o uso contínuo disso pode acarretar problemas de saúde sérios. Aí eu já fiquei, pronto, não posso mais comer molho pronto. Aí fui dar uma olhada naquele queijinho ralado que a gente compra também. Lá em casa a gente falava que é o chulezinho. Aquele negócio tem cheio de chulé, né? Mas é gostosinho, né? Eu cresci comendo isso aí e achava gostoso. Aí fui ver lá, tinha uma outra substância também. Fui ver lá a substância, faz mal. E assim a gente pode fazer com muita coisa. A gente cortou bastante lá em casa carne processada. Carne processada, salsicha. Tem gente que fala que cada salsicha que você come é menos 15 segundos na sua vida, né? E eu ficava, puxa vida, por que será isso, né? Meio drástico. Salsicha é um negócio barato e fácil e rápido de fazer. Você cozinhou, pôs no pão, tá bom. Se jogar no macarrão, tá bom. Se você fez um arroz, um feijão, jogou salsicha, tá bom também. Então, comida barata, rápida e gostosa. Criança ama, né? Pois é, fui ver. Aí tem lá nitrito e nitrato, 2 substâncias que são conservantes que podem dar câncer no intestino. Aí a gente come o quê, né? Então, carne processada a gente já cortou bastante. Mortadela, presunto, esses peitos de peru, né? Essas coisas que geralmente você compra lá, que vem nos potinhos, é barato, rapidinho, você come, e aí você não deve comer, né? O pessoal fala que você não deve comer. Mas quando você olha para o rótulo, aquilo parece algo bom, né? A propaganda passa para você a ideia de que é bom. A aparência parece ser bom, mas na verdade não é bom. Aquilo faz mal. E é difícil a gente cortar essas coisas. O próximo passo agora é diminuir mais a carne. E minha esposa está pegando meu pé para diminuir o carboidrato, o tal do arroz. Eu vou comer o quê desse jeito, meu Deus do céu? Pois é, vou lá, vegano, vegetariano, né? Que situação. Mas muitas das vezes é isso. Coisas que parecem boas e não são. Nós vamos meditar nessa noite
a respeito de liderança. E existe um conceito no mundo a respeito de quais são as marcas de um líder, ou de líderes, que devem ser seguidas. E muitas dessas marcas que as pessoas esperam dos líderes hoje, que a nossa cultura espera dos líderes hoje, aparentemente são coisas boas, mas que quando aplicadas à igreja, destroem ou descaracterizam a igreja. Nós temos que meditar sobre isso. E Josué, capítulo 1, do verso 1 ao 18, vai nos levar nesse sentido. Ok? Vamos orar, pedindo ao Senhor iluminação do Espírito Santo de Deus, a fim de que nós venhamos a compreender a sua palavra. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque nós estamos com as nossas Bíblias abertas. E temos, Senhor, a total liberdade de ter uma Bíblia e, além disso, de poder possuí-la em nosso idioma e de poder abri-la, lê-la e aplicá-la às nossas vidas. Há milhões de irmãos em Cristo que fazem parte do mesmo corpo, espalhados ao redor do mundo, que nunca viram uma Bíblia toda, que não têm no seu idioma a Bíblia toda. E quando não muito, Senhor, tem apenas trechos da Tua Palavra e que tem que manter escondido, porque senão serão presos ou até muitas das vezes mortos pelo testemunho da Tua Palavra. Então, nós louvamos, bendizemos e adoramos ao Senhor por esse privilégio. Mas também, Senhor, pedimos o auxílio, porque é um desafio. A Tua Palavra diz que a quem mais for dado, mais será cobrado. Nós temos, Senhor, toda a Tua Palavra em nosso idioma, em várias versões, com muitos recursos para compreendê-la. E muitas das vezes, Senhor, nós só a abrimos num culto de domingo. Nos ajude, Senhor, a amar a Tua Palavra, a cada vez mais estarmos alicerçados nela. Obrigado, Senhor. É que eu peço e agradeço em Teu nome, Jesus. Amém. Uma observação. Eu creio que o pastor Roberto já utilizava esse meio, esse método, porque a gente basicamente do mesmo círculo, né, de igrejas e pastores. E também muitas igrejas batistas agem assim. Nós trabalhamos com pregação expositiva. E a pregação expositiva é o texto sendo pregado. O pastor Mendes comentou isso ontem aqui, né? Então, se tem uma coisa que eu gosto, e aí, obviamente, você tem a liberdade onde você está, mas de que, à medida que nós estamos avançando na mensagem, você tem a Bíblia aberta e você ouça o que eu estou dizendo e olhe na palavra. Porque a autoridade, ao pregar, não vem da minha genialidade ou da minha prédica, vem da palavra. Você pode ouvir bons pregadores, vamos colocar assim, bons comunicadores, com boas ilustrações, com uma boa dinâmica, boa maneira de falar, gostoso de ouvir. Às vezes piadas engraçadas, ou uma maneira interessante de falar com o público. E bons conselhos, assim, conselhos que, usando a nossa razão, são interessantes. Mas para a nossa vida espiritual não tem autoridade nenhuma. Nenhuma. Você ouvir hoje alguém que se comunica muito bem, em qualquer área, e um pregador que se comunica muito bem, mas que fala o que ele pensa e não o que a palavra de Deus diz, o que ele sente, não o que a palavra de Deus diz, tem o mesmo valor. Para a nossa vida espiritual, nenhuma. Porque nós cremos, conforme um dos distintivos dos batistas, é que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Então, portanto, o que vai ter autoridade sobre as nossas vidas é a palavra de Deus. E somente o que procede dela deve ser guardado no nosso coração. Então, de todas as coisas que eu falar, sempre guarde o que a palavra de Deus diz. Você vai sair extremamente edificado daqui. Ok? Então, nós já vamos entrar aqui no texto, Josué capítulo 1. A ideia que eu trago desse trecho todo, que nós vamos ver em 2 domingos, é que o Senhor prepara o dia da vitória final, por meio de uma liderança fiel ao chamado e de um povo disposto a ser conduzido. O povo de Israel está para entrar na terra de Canaã, ou a terra prometida. Moisés morreu. Finalzinho de Deuteronômio fala a respeito, do fim da vida de Moisés. E quem assume a liderança após a morte de Moisés, nós vamos ver, vai ser Josué. Ele tem a responsabilidade, depois que Deus o chama, de conduzir todas as tribos de Israel, atravessar o Jordão, entrar em Canaã, guerrear contra aqueles povos, dominá-los e ocupar a terra. Não é pouca coisa, é uma tarefa e tanto.
Então, portanto, Josué será esse líder que conduzirá as tribos, conduzirá o povo de Israel a possuir a terra. E nós vamos ver, portanto, algumas medidas que são fundamentais a fim de que a liderança que Deus chama para uma missão seja eficaz. Ok? Vamos ler aí do verso 1 ao 9. Eu vou ler na Almeida atualizada. Talvez a sua versão esteja um pouco distante ou um pouco parecida, só para você se identificar aí com base em que texto eu vou ler. Diz aqui: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e teu povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui nós começamos a ver que Deus prepara o seu general, que vai ser Josué. Moisés morreu, Deus chama Josué e diz, levanta e leva esse povo para além do Jordão. Dessa ordem, a gente já pode perceber isso, que Deus chama um substituto para Moisés. Verso 1 e 2, Josué, filho de Num, era servo de Moisés. Deus no verso 2 diz que Moisés está morto e, interessantemente, manda Josué se levantar, arregaçar as mangas e levar o povo para além do Jordão, para a terra de Canaã. Nós vemos também do verso 3 ao 5 que Deus renova as promessas que ele tinha feito ao povo de Israel por meio de Moisés. Então, todas aquelas promessas, olha, a terra de tal lugar a tal lugar, do rio tal a tal limite, tudo será teu. Resumindo o trecho, nós vemos que toda a terra, que nós entendemos pela palavra de Deus e também por hoje, toda a terra de Israel. Por que Deus pode fazer isso? Salmo 40. Do Senhor é a terra, justamente, e todos os que nele habitam. Irmãos, no final das contas, nada aqui é nosso. Tudo é de Deus, inclusive nós mesmos. Já parou para pensar que você e eu estamos a um batimento cardíaco da morte? Nosso coração está batendo, a gente nem está controlando, né? Imaginou? Deixa eu pensar aqui, bate o coração. Para de bater. A gente não faz isso. Funciona automático. Tudo no nosso corpo. Se Deus fizer isso aqui, nosso coração para. Nosso corpo, a nossa mente, tudo que nós temos, todas as coisas são de Deus. Quer as pessoas reconheçam ou não. Ainda continua a ser dele, porque ele criou. E ele mantém todas as coisas pelo seu poder. Deus é Senhor da terra de Canaã. Se você ler o trecho maior dos 5 primeiros livros da Bíblia, você vai notar que Deus diz que a medida dos cananeus já tinha chegado ao limite. O que isso quer dizer? Deus pacientemente esperou anos e anos para que aquele povo, todos aqueles povos que habitavam Canaã, que nós chamamos de Israel, se convertessem seus pecados, parassem de adorar deuses falsos e de cometer as maiores abominações. Nós chamamos as crianças aqui para orar.
Um dos cultos que eles faziam, os cananeus, aqueles povos, era um deus chamado Moloque, deus pagão que existiu na história. E nesses cultos eles tinham uma estátua maior do que onde eu estou, toda de bronze. E no pé dessa estátua tinha um local onde eles poderiam encaixar lenha. Eles acendiam a lenha, e aí, se você vai se lembrar como o bronze é, ele naturalmente é vermelho. E se ele se aquece, ele fica vermelho vivo. Era a estátua do Deus com as mãos assim. E as famílias, como ato de adoração maior, para entregar o que era mais importante, o que custaria mais para elas, pegava seu filho primogênito, seja menino ou menina, levava nesse culto e colocava vivo nas mãos da estátua. Enquanto a criança assava nas mãos da estátua viva, eles tocavam tambores e dançavam e faziam som para abafar o som da criança berrando. Essa era uma das práticas que os cananeus tinham. Às vezes a gente hoje assusta com tamanha barbaridade. Mas nós estamos vendo em tempos similares ou até piores. Nos Estados Unidos, desde a década de 60, 70, o aborto é legalizado. E já morreram milhões de crianças por meio do aborto. E existem pessoas hoje no nosso país que defendem a total legalização do aborto. Há alguns meses atrás, o estado de Nova York reacendeu esse debate e há pessoas que estão defendendo lá aborto pós-parto. Que isso? Acabou de nascer, pode abortar. Isso não é aborto, gente. O nome disso é infanticídio. E as pessoas defendem isso com a maior normalidade. E por que defendem isso? Porque eles entendem que a criança é um empecilho para alcançar a felicidade do casal. Filho dá trabalho. Exige tempo. Exige investimento. Fica doente. Tem dor de ouvido, dor de dente. Tem cólica. É mal criado. A gente tem que disciplinar. Enfim, dá trabalho. E nós vivemos numa sociedade, numa cultura, no Brasil já é assim, em que as pessoas são egoístas. Elas não querem formar famílias, elas não querem ter filhos, elas não querem assumir responsabilidades, elas não querem gastar as suas vidas em prol de outras. Elas querem viver as suas vidas apenas para si mesmas, que é extremamente similar, igual à cultura cananeia, em que as pessoas não tinham nenhum problema de pegar os seus filhos e sacrificar um deus pagão com a finalidade de ter colheitas prósperas, de ter muito gado, de serem ricas e de viverem em paz. Se eu tiver que matar alguém para alcançar minha felicidade, eu vou fazer isso, nem que seja o meu filho. É a mesma coisa. A mesmíssima coisa. E por causa de práticas assim, dentre outras, imoralidade, incesto, todo tipo de prostituição, e naquela época ligada à adoração a deuses pagãos, o que também não é nada diferente dos nossos dias, Deus disse, a medida do pecado dos cananeus chegou ao limite. Vocês, que são meu povo, que eu tirei do Egito, vão entrar lá e vocês vão matar todo mundo. E aquela terra é de vocês, porque eu dei a vocês. Algumas pessoas dizem, mas que Deus é esse? Esse Deus é um Deus bárbaro. Esse Deus é terrível. Como um Deus de amor pode fazer isso? Irmãos, Deus enviar o seu povo e usar o seu povo, e é por isso que a Bíblia diz Senhor dos Exércitos, porque Deus fez o seu povo um exército para tomar a terra. É por isso que há a expressão Senhor dos Exércitos. Também porque Deus é Senhor dos Exércitos, dos anjos, das estrelas. Mas, se você acha, ou alguém algum dia já falou para você isso, ou acha que isso é demais, lembre-se que no dilúvio, Deus só salvou Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras. E provavelmente mais de 1 milhão de pessoas pereceu naquela catástrofe. Se você ou alguém ainda acha que isso é muito, lembre-se que pior ainda é saber, conforme a Bíblia ensina claramente, e infelizmente essa palavra tem sido riscada do dicionário das pessoas, ou geralmente as pessoas não gostam de conversar sobre isso, mas que nós temos que sempre nos lembrar e ensinar, nós temos que reafirmar e lembrar a respeito da doutrina do inferno. A doutrina bíblica do inferno diz que
todos aqueles que não crerem em Jesus Cristo e que, portanto, não têm paz com Deus, a ira de Deus permanece sobre a cabeça deles. E que passarão toda a eternidade separados de Deus em tormento eterno. É isso que a doutrina ensina. O que é pior? Deus enviar o seu povo para destruir um povo totalmente perdido e pagão, ou a maioria de toda a humanidade, formada de ímpios, passar a eternidade no inferno? Então, as pessoas, elas dizem, e com razão, que Deus é amor, mas elas se esquecem que Deus também é justiça. Deus não é um CD, conforme eu vi uma analogia um tempo atrás. O CD só tem um lado, né? Você só consegue tocar um lado, né? Vamos pensar que o agir de Deus em questão do seu caráter seria mais como um vinil. O vinil você consegue virar dos dois lados. Então Deus é graça, mas Deus também é santidade e justiça. E isso que é fantástico, porque hoje Deus em Cristo oferece perdão ao pior dos pecadores, ao pior deles. Porque o próprio Deus fez homem e morreu por nós. Mas haverá um dia em que essa graça, ela cessará. E aqueles que crerem em Jesus estarão com Ele eternamente. Os que não creram estarão em perdição eterna. Aqui Deus usa o seu povo para julgar aqueles povos pagãos. E Ele está dizendo para Josué, é para você pegar o povo e entrar dentro da terra e tomar a terra. Ele está reafirmando as promessas. Deus dá uma missão, no verso 6 diz aí, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Dá essa missão. E as condições aí, verso 7, submissão à lei da aliança. Deve guardar a lei, meditar na lei. Depois nós vamos ver mais especificamente. E fé nas promessas, conforme diz no verso 9. Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus está prometendo, eu vou ser com você. Vamos pensar esse trecho para a nossa vida, para a igreja. A liderança que Deus usa. Irmãos, quando nós pensamos a respeito de liderança, não se trata apenas de pastores. E também não se trata apenas de líderes de algum ministério na igreja. Também estes. Mas agora uma palavra especificamente para os homens casados, com ou sem filhos. Não sei se todos não têm filhos, ou se todos têm filhos, ou se há alguns que não têm, a gente ainda está conhecendo os irmãos. Mas se nós somos casados, nós temos a responsabilidade de pastorear e liderar nosso lar e pastorear o coração de nossa esposa. Somos líderes no nosso lar. Nós não somos donos do nosso lar. Nós não somos ditadores no nosso lar. Nós temos a responsabilidade, enquanto homens, de liderar a nossa casa. E Deus vai pedir contas disso. Se somos maridos e pais, nós temos a responsabilidade de liderar nossa casa, cuidando de nossas esposas e cuidando de nossos filhos. Somos líderes. Líderes. E essa palavra também serve para nós. Então, se você é pai e marido, você é líder. Se você é pai, marido e líder nessa igreja, você tem duas oportunidades de liderar. E se você é como eu, que é pai, é marido e é pastor, ao peso, né? Eu tenho essa responsabilidade também. Nós vemos aqui que a liderança que Deus usa, ela tem que estar disposta. Verso 2 nós vemos. Dispõe-te e passa esse Jordão. Literalmente no original, dispõe-te agora e vá, levanta e atravessa. Deus está dando uma ordem, ó. Você está sentado aí, levanta e atravessa o rio. A liderança ela tem que estar disposta a sair da sua zona de conforto. Ela não pode ficar estagnada onde ela está. Nós como maridos, nós como pais, os irmãos que servem como líderes na igreja, têm de estar dispostos a sair da sua zona de conforto. E não são só esses. O que diz aí? Verso 2 mesmo. Tu e... O que diz o verso 2? Por isso que eu disse que pode acompanhar comigo. Tu e todo o povo.
Não é só o líder, não. Todo o povo de Deus tem que estar disposto a seguir junto com o líder. Não adianta o líder levantar e falar, vamos para lá, e o pessoal ficar, já que a gente vai na frente, já que a gente chega lá. É levantar e ir junto. Todo o povo de Deus tem que estar disposto a sair da zona de conforto. Sempre. Irmãos, nós somos peregrinos nessa terra. Pedro diz isso. Peregrinos. Aqui não é a nossa casa. Sabe por que não é bom, às vezes? Não é que é pecado, tá? A Bíblia diz que, Jesus mesmo diz, né? Porque não serão muitos ricos que herdarão o reino. Ainda bem que ele usou muitos e não disse nenhum. Então quer dizer que haverá, né? Só disse que não é muitos. Então haverão alguns. Por que isso? Porque quando nós temos muitos recursos e muito conforto e segurança, gente, a gente já tem um céu aqui, para que a gente vai querer um céu? A gente tem tudo que a gente precisa. Hoje, irmãos, há pessoas que têm casas que a pessoa não precisa sair da casa. Ela liga para um comércio, o pessoal vem e traz tudo que precisa para abastecer a despensa. Na casa da pessoa tem todo tipo de conforto, a televisão da pessoa tem todos os canais, ela tem internet, ela tem tudo, ela não precisa sair de casa. É só sair de casa para passear quando ela está cansada de ficar em casa. Nós criamos um ambiente no qual o conforto se torna o quê? Uma cela, né? Uma prisão. Então, quando nós temos todo tipo de facilidade, de conforto nessa vida, para que eu preciso do céu? Eu já tenho tudo que eu preciso. Por isso que Deus não permite que nós venhamos a ter o nosso coração massageado pela satisfação de todos os nossos desejos. Senão nós nos esquecemos que a nossa casa não é aqui. Nós estamos só de passagem. Nós estamos caminhando para um outro alvo. E, portanto, nós temos de estar dispostos a sempre peregrinar, andar. Somos um povo em movimento. Fazendo isso, Deus daria a terra, que é o trecho que nós vimos, todo esse espaço geográfico. E no verso 5 diz que ninguém poderia resistir. Se você se levantar e for, eu vou com vocês. Sabe qual é o segredo de que para eles vencerem todos aqueles inimigos? É que Deus ia à frente. Quem venceria as batalhas seria o próprio Deus. Quem destruiria os exércitos seria Deus. Quem fortaleceria eles? Deus. Antes do povo chegar ali na divisa, já próximo ao Rio do Jordão, quando eles saíram do Egito, atravessando o Mar Vermelho, saíram do Egito e peregrinaram pelo deserto, a Bíblia diz que durante o dia, Deus, a presença de Deus, existe uma palavra, a Shekinah, a glória de Deus, a presença de Deus, ela era como uma coluna de nuvens, fazendo sombra, num lugar em que geralmente a temperatura média é mais de 40, 50 graus. Milhares de pessoas. Deus fazia uma sombra gostosa. E à noite, o deserto, quem já viu aí na televisão, abaixa além de zero. É muito frio. Deus era uma coluna de fogo para aquecer. Olha, o povo não estava sozinho. Durante toda a peregrinação, Deus esteve com o povo. À noite, Deus aquecia o povo. De dia, Deus dava abrigo para o povo. E agora Deus estaria com eles, à frente, dando vitória. Então, ele tem essa promessa. E também a permanência de Deus com eles. Nós vemos aí também no verso 7, diz, ser forte e corajoso. A liderança precisa ter essa disposição. Mas, interessantemente, essas duas palavras, que aparece aqui no trecho todo, de 1 a 18, 4 vezes. 4 vezes. E é uma fórmula de comissionamento. É como se uma autoridade estivesse oficialmente chamando alguém e dando a essa pessoa uma missão oficial. Deus, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus daquele povo, estava chamando Josué e dando uma missão a ele, dizendo, ser forte e corajoso. Aonde que nós vemos uma comissão similar a essa? Mateus 28. Jesus diz, porque todo o poder me é dado nos céus e na terra. Portanto, ide e pregai o evangelho.
comissão, o comissionado. Um povo que está aqui para responder o chamado de Deus. Deus chamou Josué, olha, ser forte e corajoso. E disse, faça isso, 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 isso. Então, nós temos que ter a consciência que um líder, ele tem uma comissão, ele tem uma missão, que é muito maior do que ele. Quando nós pensamos na igreja, a igreja, nós como pastores, os irmãos como líderes de ministérios, nós temos a missão de edificar, de ajudar, de capacitar, de servir a igreja. Mas todos nós como igreja, nós temos a missão de servir o reino de Deus, de proclamar a mensagem do reino de Deus. Nós somos um povo com uma missão. Nós estamos aqui para fazer nada. Nós estamos aqui para servir aquele que nos chamou. Isso é fantástico. Você, irmão, tem uma família. Deus comissionou você para liderar o seu lar. Você, irmã, que tem um esposo. Deus a comissionou para ser auxiliar do seu marido nessa missão fantástica. Porque ele não dá conta sozinho. Ele precisa de você. Ele precisa dos seus conselhos sábios, ele precisa das suas orações, ele precisa do seu apoio quando ele enfraquecer, quando ele tiver dúvida, ou quando ele não tiver condições de fazer tudo o que ele tem que fazer. No cuidado dos filhos, no ensino, no orar pelo e com os filhos. Quando nós, maridos, muitas das vezes enfraquecemos e temos dúvidas e temos as nossas falhas, precisamos das nossas esposas. Deus comissionou você. Nós, como pais, Deus nos deu a comissão de conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor. O líder que Deus usa é aquele que serve dentro de uma missão. Dentro de uma missão. Também é aquele que tem fidelidade para com os mandamentos do Senhor, versos 7 e 8. Aqui nós vamos nos ater um pouquinho. Nós vemos aí que Deus diz a Josué que ele deve ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo te ordenou. Então, fidelidade para com os mandamentos de Deus. Fazer tudo em conformidade à lei a qual ele vos ordenou. Nós temos a responsabilidade de conduzir vidas. Nós não podemos fazer isso do jeito que nós quisermos. Há um padrão para a gente. Uma das características que muitas vezes se espera do líder, hoje, aí no mundo, é que ele seja criativo, ele bole novas maneiras de chegar a um resultado. Existe um valor cultural terrível, chamado pragmatismo. E isso é um câncer que come, muitas das vezes, a igreja. É a ideia de que, se funciona, é bom. Só que tem muita coisa que funciona que é ruim. Funciona, mas é ruim. Pragmatismo é uma praga na vida espiritual da igreja. As igrejas pensam, o que a gente pode fazer para alcançar as pessoas? Já sei. Vamos substituir a pregação. Vamos ter uma pregação de uma forma que envolve mais as pessoas. Que fala o que, de alguma forma, elas têm interesse. Tem um termo para isso. São igrejas que estão sensíveis àquele que busca algo. Por exemplo, vamos fazer o seguinte. Há um tempo atrás isso aconteceu numa igreja. Não vou falar o nome aqui, porque depois esse vídeo é upado na internet. Mas uma igreja em São Paulo, querendo alcançar jovens, e eu não tenho nada contra esporte, vocês veem que eu não sou muito afeito, Preciso praticar. Mas assim, enfim, não tem nenhum problema, pecado em si, em praticar um esporte. Apesar desse esporte eu achar um pouco difícil, Mas, enfim. Vamos alcançar os jovens. O que os jovens gostam? Os jovens hoje estão curtindo o MMA. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um ringue de MMA aqui. E vamos chamar jovens para participar. E o pastor participava de MMA, porque ele era lutador de jiu-jitsu. E aí fizeram um campeonato. E depois que estava todo mundo com a cara desse tamanho, de tanto levar pancada, quem ganhou lá o campeonatozinho que eles fizeram, o pastor veio na frente, orou por ele, e depois disso o culto.
Encheu de jovem, estava cheio. Uma outra igreja, para chamar a molecada também jovem, decidiu que batismo, assim, do jeito que geralmente se faz em igrejas, né? Assim, evangélicas, vamos colocar convencionais, uma coisa meio chata, jovem não gosta. Vamos fazer um batismo diferente. Chamou a molecada para um parque e tinha um tobogã. E o pessoal descia o tobogã e já caía dentro da piscina e lá já era batizado. Pragmatismo. Isso não chama as pessoas? Chama, não é diferente? É, a pizza com Coca-Cola que eu disse. Aí você vai conversar com pessoas assim, eles vão dizer, não, mas a nossa cultura mudou, os valores são outros, as pessoas não querem mais igreja nesse formato. Será? Irmão, sabe por que essas igrejas, muitas das vezes, com o tempo, elas acabam implodindo? Existe hoje no Brasil, e tem crescido cada vez mais, um grupo de pessoas chamados sem igrejas, ou desigrejados. Pessoas que já passaram por uma igreja evangélica, já fizeram parte de alguma igreja evangélica, geralmente das mais doidas que existem, e em algum momento ela se frustrou. Por quê? Porque aquilo era uma bagunça, não tinha a palavra de Deus, não tinha realmente o que Deus ordenou para o seu povo. A pessoa se frustrou por algum motivo, seja porque o líder se envolveu em algum escândalo financeiro, seja porque a pessoa, na verdade, não encontrou transformação, enfim. Uma hora a ficha cai na cabeça, né? E as pessoas se frustram e saem da igreja. E se você vai conversar com elas, elas dizem, não, mas eu creio em Deus, eu creio na Bíblia, mas eu não faço parte de igreja nenhuma. Por isso que é o sem igreja, os desigrejados. São pessoas que se frustraram com o que elas achavam ser a graça de Deus. Mas na verdade nunca foi. Nunca foi. Pragmatismo. Isso traz pessoas para a igreja. As pessoas, igreja, né? Traz para essas comunidades. Mas como aquele grupo não está realmente agindo, pautado segundo o que a palavra de Deus diz para uma igreja ser e fazer, com o tempo a pessoa se frustra, ela vai embora. Porque ela não encontra ali nada de diferente. Ela encontra, na verdade, ali dentro, todas as coisas que o mundo já oferece. Irmãos, a igreja não pode competir com o mundo em entretenimento. A gente vai perder. O mundo é muito melhor nisso. Muito melhor. Pense em qualquer tipo de entretenimento, coisa diferente, legal, que o pessoal possa oferecer hoje. A igreja não vai conseguir suprir isso. Mas o que a igreja pode e deve fazer, nenhuma instituição ou grupo humano pode fazer. Orar. Nós somos um povo sacerdotal, sabia? Nós somos um povo chamado a apresentar a vida de todos os homens diante de Deus. E nenhum outro grupo, né, vamos colocar assim, pode fazer isso. Só a igreja pode. Nenhuma autoridade, nenhum grupo de pessoas, nenhuma empresa, nenhuma instituição governamental pode fazer isso. Nós podemos. Nenhum outro grupo pode entrar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que governa toda a história, e dizer, Senhor, abençoa a vida da minha vizinha, porque ela está passando por uma situação difícil, ela acabou de descobrir que está com uma doença terrível, e eu creio, Senhor, que o Senhor pode tocar na vida dela e pode restaurar a vida dela. Senhor, eu também coloco a vida da minha tia, porque o filho dela, meu primo, infelizmente ele está perdido nas drogas, e minha tia passa noites e noites aguardando o seu filho voltar, e nós não sabemos o que vai acontecer, ele precisa te conhecer. Senhor Jesus, toca no coração dele para que ele venha crer no Evangelho e seja um filho de Deus e seja liberto disso. Irmãos, quem pode fazer isso que não é a igreja? É só a igreja. O irmão Reinaldo falou a respeito da reunião de quarta-feira. É triste, extremamente triste. Nós vemos que cada vez mais, isso geral, em muitas igrejas, quando chega dia de quarta-feira ou quinta, algumas igrejas é na quinta-feira, as igrejas têm 1/3 ou menos de 1/3 da sua membresia envolvida em oração. Se você vai confrontar, a pessoa diz, não, mas eu oro em casa. Sinceramente, eu não sou o Espírito Santo para julgar a vida das pessoas e o coração de ninguém, mas eu duvido que a pessoa que não se envolve em oração comunitária tenha vida de oração individual. Eu duvido. Sinceramente, eu duvido. Porque quem busca a Cristo em oração individual constantemente, tem o desejo de estar na igreja orando com os irmãos. Se nós, e cada um tem seus motivos, explicações, enfim, não estou aqui para julgar o porquê você faz o que você faz. Eu estudo, eu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho filhos. Muitas dessas preocupações ou dificuldades são legítimas. Eu não vou dizer que não seja. Mas nós temos um problema sério para resolver. Jesus Cristo disse que a igreja precisa orar. E aí? O que a gente vai fazer? Tem filho, tem marido, tem escola, tem trabalho, tem isso, tem aquilo.
Mas a gente tem que orar. E aí? Vai esperar resolver toda a vida para depois a gente cumprir o que Cristo espera da igreja? Não dá, né? Não dá. O que a gente precisa fazer? Pedir misericórdia ao Senhor e pedir para que Ele abra portas e situações as quais nós possamos encaixar a nossa vida no propósito de Deus. E assim nós cresceremos naquilo que Deus tem para nós. Pragmatismo. Muitas igrejas já cancelaram isso. Reunião de oração ninguém vem. Vamos acabar com esse negócio. EBD? EBD ninguém vem. Vamos acabar com isso aí. Pragmatismo. Vamos fazer algo que chame as pessoas. Não tem na Bíblia dizendo que reunião de oração tem que ser quarta-feira. E também não tem na Bíblia dizendo que EBD tem que ser domingo cedo. Mas tem na Bíblia dizendo que nós temos que orar uns pelos outros, que nós temos que apresentar todos os homens e autoridades diante de Deus, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, de que nós devemos constantemente meditar na palavra do Senhor, de que nós temos que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E um monte de outros textos que a gente pode citar. Escola Bíblica Dominical, reuniões de oração e muitas outras coisas, grupos, pequenos grupos nas casas e muitos outros meios que a igreja usa são instrumentos para que nós venhamos a praticar os mandamentos que Deus nos deu. Aqui no texto, quando nós vemos que é para guardar todas as coisas, se aplica dessa forma. Nós temos que ser fiéis para o que o Senhor tem entregado em nossas mãos. A liderança da igreja, a liderança das famílias, porque a igreja é formada de várias famílias, e a igreja é uma família, não é? Uma grande família. A liderança que Deus tem colocado tem que estar ciente que nós não podemos inventar coisas. Deus comprou para si um povo, ao preço do sangue de seu filho, e Ele que comprou esse povo, determinou como esse povo deve viver. E nós que estamos conduzindo esse povo, devemos ser fiéis para fazer tudo conforme a lei, ao mandamento do Senhor, à sua palavra. Deus diz para Josué, olha, ser forte e corajoso, ou seja, estou te comissionando. E, conforme diz aí, verso 7, ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. E não apenas isso, guardar em tudo. No original aqui é muito guardar, a ideia de zelo. A liderança tem que ser zelosa para com a lei de Deus. Tem que ser zelosa para que o que Deus determinou para as nossas vidas seja cumprido. Deus quer que seu povo ore? Quer. Vamos orar. Deus quer que seu povo compartilhe o evangelho? Quer. Vamos compartilhar. Deus quer que o seu povo esteja no culto. Culto não é opcional para crente. Hoje eu estou sentindo no meu coração. Não estou legal, não vou. Não existe isso. Mesma coisa a ceia, que nós vimos. Examine, pois, o homem a si mesmo e coma e beba. Não é opcional. Não existe isso. Hoje eu não estou bem. São os mandamentos que o Senhor deu. Nós temos que ser zelosos com isso. Deus deixou a sua palavra para que nós fôssemos edificados e instruídos. Temos que ser zelosos com a pregação da palavra de Deus. Não é opcional. Não é opcional. Não se desviar, no sentido de não abandonar esses mandamentos. Dela não te desvies, nem direita aqui, né? Nem para a direita, nem para a esquerda. Nós temos que nos manter na palavra de Deus. E é difícil, irmãos. Para nós que pregamos a Bíblia, principalmente quando nós pregamos ela na sequência, eu creio que o pastor Roberto deve ter trabalhado assim com vocês, mas um dia o pastor traz uma mensagem sobre a graça de Deus, no outro dia sobre as promessas de Deus em Cristo, e no outro dia sobre famílias, e mostrando o papel do marido e da esposa, depois sobre divórcio, depois sobre contribuição financeira na igreja. Existe uma série de assuntos que a Bíblia vai tratando, e nós que pregamos a palavra de Deus, nós não queremos falar sobre divórcio, humanamente dizendo, nós não queremos falar sobre dízimo, nós não queremos falar sobre coisas que geralmente tocam no coração de uma maneira mais sensível das pessoas. E para muita gente ofende. Mas nós temos que nos manter aonde? Na linha. Então, nós temos que ouvir o assunto que Deus tem para nós, independente do que as pessoas acham ou deixam de achar. Fidelidade. Fidelidade. Eu acho interessante essa questão da contribuição na igreja. Muitas das vezes os irmãos não conseguem ver o privilégio que é poder
adorar ao Senhor com dízimos e ofertas. Isso é comum também, infelizmente. A falta de reconhecimento do senhorio de Cristo em nossas vidas. Irmãos, Deus não está preocupado com o valor. Deus está preocupado com a fidelidade. Se nós somos fiéis dentro daquele índice que nós temos de contribuição, que nós chamamos de dízimo, não importa se de um irmão vai ser R$2.000, de outro vai ser 200, o outro vai ser 20, o outro vai ser R$2. Deus vai recompensar a nossa fidelidade. Fidelidade. E lembrando, ser fiel no pouco, e te colocarei sobre muito. Fidelidade. Para encerrar, que o nosso tempo já se avançou bastante. Também a liderança deve meditar nela sempre. A ideia de meditar aí é falar baixinho no original. Então, assim, nós temos que ficar constantemente... primeiro fala que não pare de falar da lei. Verso 8, não cesse de falar do livro da lei. E depois, medita nele dia e de noite. A ideia é que o livro da lei não saia da tua boca. E depois a sequência é a ideia de você falar baixinho. Ou seja, você está sempre falando a Bíblia para você ou com outras pessoas. Você é uma pessoa que está atada à palavra de Deus. Você fala dela para as pessoas da tua casa. Você fala dela para si mesmo. Você está constantemente envolvido na palavra e com a palavra de Deus. Nosso tempo já se foi. Nós vamos continuar no domingo que vem. Dentre as aplicações que eu tenho para esse primeiro trecho, nós vemos que os líderes das tribos, elas teriam que estar junto com Josué. Josué não poderia cumprir essa missão se todos não estivessem. Ele diz, levanta e passa o rio, tu e este povo. Da mesma maneira, irmãos, os líderes, tanto da igreja quanto dos lares, todos temos de estar juntos com todo o povo ao qual Deus tem colocado para fazer parte dessa igreja. Não dá para ser um grupo só. Não dá para ser uma pessoa só. E nós temos visto hoje, infelizmente, uma omissão tremenda por parte dos homens em liderar os seus lares ou de fazer parte da liderança do povo de Deus. Não estou dizendo que é nessa igreja, na igreja de Cristo, de forma geral. As mulheres têm tomado a frente não porque elas querem mandar, mas porque muitas das vezes é o que sobrou para elas. Nós temos que ocupar a nossa posição de liderança, no sentido de zelar, de cuidar, de conduzir, de termos as nossas vidas usadas por Deus para abençoar o nosso lar, para abençoar o povo de Deus. E nós não podemos fazer isso se nós não atentarmos para as marcas que nós vemos nesse trecho para uma liderança eficaz. Algumas que nós vimos aí, essa questão de estar disposto, uma liderança que foi comissionada, forte, corajosa, e uma liderança que é fiel para com os mandamentos do Senhor. Irmãos, nós falhamos muitas das vezes nisso. Nós falhamos, eu falho. E aí? Nós temos que nos lembrar que Cristo é o líder perfeito, que jamais falhou e que cumpriu tudo o que Deus tinha determinado a Ele fazer. Quando nós falharmos, quando nós não fomos capazes de cumprir tudo o que precisamos, nós devemos olhar para Jesus e nos lembrar que Ele foi capaz de fazer. E pelo poder dEle e da obra dEle, nós vamos ser capacitados a fazer tudo o que nós precisamos fazer. Nós não podemos desistir dessa missão, muito pelo contrário. Nós temos que persistir nela, a fim de que todo o povo de Deus alcance a vitória final. Amém? Vamos orar, encerrando esse tempo. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor tem nos dado de meditação na Tua Palavra. Queremos, Senhor, ver as marcas verdadeiras de uma liderança que o Senhor usa. Queremos, Senhor, colocar as nossas vidas no serviço do Senhor, na condução dos nossos lares, na condução do Teu povo. Nos auxilie. E como igreja, nós queremos seguir o nosso sumo pastor, o nosso grande líder, o nosso líder perfeito, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Senhor, que não venhamos a desmorecer, mas antes que permaneçamos firmes nesse propósito. Senhor, abençoe a vida de cada irmão e irmã que aqui está, que a Tua graça e a Tua misericórdia estejam com eles.
Eu peço e agradeço em teu nome, Jesus. Amém.